golpe de 64, quando os militares tomaram o poder e derrubaram o governo Jango, vários jovens que faziam parte do Partido Comunista Brasileiro e de vários estados do país, primeiro se revoltaram com a política adotada, a posição adotada pelo Partido Comunista. E decidiram então, a partir disso, se desvincular, né, do chamado Partidão, como era conhecido o Partido Comunista Brasileiro. A partir disso, em vários estados, surgiram as dissidências, né, de cada estado, dissidências do Partido Comunista. E no estado do Rio de Janeiro, da Guanabara, surgiu a dissidência Guanabara. A dissidência Guanabara, assim como a grande maioria dos movimentos contrários, né, à ditadura, ao golpe militar, era formada, né, essencialmente por jovens universitários. No caso da dissidência Guanabara, a maior parte da dissidência eram jovens universitários da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Então esses jovens, ao se desligarem do Partido Comunista Brasileiro, formam a dissidência Guanabara e passam a se organizar clandestinamente e a combater a ditadura através da luta armada. E aí passam a fazer uma série de ações contra a ditadura e de busca deles poderem se sustentar materialmente, financiar a luta e discussões e, enfim, conscientizar a população do golpe, né, e conscientizar a população de que era preciso se levantar, que era preciso lutar contra a ditadura, que trazia um sistema opressor, né, para tirar as liberdades do povo, para oprimir o povo, com uma forte influência, né, dos Estados Unidos, que tiveram uma participação efetiva, né, comprovada já por documentos e tal, no golpe militar. Então esses jovens que começaram a luta armada, né, a guerrilha urbana, desenvolvendo uma série de ações e tal, a ditadura foi continuando e em 69 a gente tem um endurecimento, né, do sistema opressor da ditadura com o AI-5 e também um aumento aí da perseguição e da repressão por parte do governo militar contra esses movimentos revolucionários contrários à ditadura. A dissidência Guanabara, que se organizava com um formato mais ou menos de um partido, com um grupo, uma direção formada por cerca de 5, 6 jovens e subdivisões abaixo dessa direção que tinham cada uma suas funções. Uma dessas subdivisões era o grupo de ação, né? Conhecido como grupo de ação. Através desse grupo de ação surge a ideia de fazer uma ação para buscar libertar uma série de presos políticos, né, companheiros não só do MR8, mas de outros movimentos que estavam presos pela ditadura militar. Essa ideia foi de efetuar o sequestro de um embaixador. E aí eles discutiram internamente, viram que
o embaixador que mais poderia repercutir e a tendência de dar o melhor resultado e o governo militar atender seria o sequestro do embaixador americano. A partir disso tem primeiro toda uma discussão interna da dissidência Guanabara. Essas coisas demoravam muito tempo para se organizar, porque você tinha, enfim, esses jovens vivendo na clandestinidade, morando, se escondendo, morando nos aparelhos, como eles chamavam, as casas alugadas e esconderijos que eles usavam. E para que pudesse haver uma reunião deles era muito complicado, né? Você tinha um mês de preparação para que eles pudessem se encontrar, se reunir, enfim. Então, transcorreu um bom período aí de preparação dessa ação, de reuniões e discussões, e a dissidência Guanabara toma a decisão de fazer essa ação, mas percebe e chega à conclusão de que eles, pela idade, pela inexperiência militar mesmo, táticas de guerrilha, eles não teriam condições de fazer essa ação sozinhos. A partir disso, eles tomam a decisão de convidar um outro grupo para participar da ação e procuram a ALN, a Aliança de Libertação Nacional, que tinha como principal figura o Marighella. Eles procuram a ALN de São Paulo, que não era onde ficava o Marighella especificamente. A ALN discute internamente e enfim, todo aquele mesmo processo que a dissidência Guanabara teve. Depois de um período, toma a decisão de aceitar a proposta da dissidência Guanabara e topar fazer a ação em conjunto do sequestro do embaixador, com a única condição de que o comando da ação fosse de alguém da ALN, porque a dissidência Guanabara toma essa decisão justamente porque a ALN era formada por ex-militares que, em períodos diferentes, saíram do exército e se rebelaram contra a ditadura militar. Então, pessoas combatentes mais experientes e que tinham condições de comandar a ação. Então, fechado isso, acordado entre os dois movimentos, os dois grupos, começa-se a preparação para o sequestro do embaixador americano. Bom, então, o sequestro organizado, em setembro de 69, os dois grupos efetuam, de fato, a captura do embaixador americano, depois de bastante tempo de estudo e das rotas, e, enfim, de todo um plano de como seria esse sequestro. Feito o sequestro, os dois grupos redigem uma carta, né, que foi enviada para a Rede Globo e, enfim, para a grande mídia, mais especificamente para ser lida no Jornal Nacional, onde eles relatavam que haviam sequestrado o embaixador americano e faziam duas exigências. A primeira é que esse documento fosse lido em rede nacional, onde os grupos faziam uma dura crítica ao regime militar, à tortura, à perseguição, ao assassinato de vários presos políticos. E segundo,
exigiam, em troca do embaixador americano, a libertação de 15 presos políticos. O governo militar aceitando essa exigência, o nome desses presos seria enviado no dia seguinte ao aceite da ditadura. A decisão do nome desses 15 presos políticos foi feita em conjunto entre os dois grupos, e eles procuraram incluir nessa relação o maior número possível de quadros, de militantes das organizações que atuavam no país na época contra a ditadura e que eles sabiam que tinham quadros presos, né? Sofrendo as torturas, enfim. Então, a ditadura, o governo militar aceita essa exigência. Houve uma pressão muito forte dos Estados Unidos, obviamente, do Estado americano, para que o governo não tentasse nenhum tipo de ação que pudesse botar em risco a vida do embaixador. Eles estavam dispostos, de fato, eles sabiam que, se fosse necessário, eles teriam que matar o embaixador, caso o governo tentasse alguma medida para resgatar, enfim, encontrasse o esconderijo deles. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam confiantes de que seria difícil a ditadura, o governo militar, não ceder à pressão do governo americano e colocar em risco, né, a vida do embaixador do principal país apoiador da ditadura. No cinema, a gente tem uma tentativa de passar um pouco da história do sequestro, que é o filme Que Ex-Companheiro, que é baseado no livro que o Fernando Gabeira escreveu. Assim que ele voltou do exílio, chegou no Brasil, ele lançou esse livro, do mesmo nome. Esse filme e o livro também, existem uma série de críticas dos mais diversos aspectos, tanto por fugir bastante assim da realidade daqueles jovens, da realidade do regime, do comportamento do governo militar e enfim, fugiu bastante assim da realidade, e também pelo Fernando Gabeira se colocar como digamos assim, um protagonista do sequestro do embaixador, o que não é verdade. A participação do Fernando Gabeira no sequestro se dá porque prestes a acontecer o sequestro, eles ainda não tinham um esconderijo, uma casa que servisse de esconderijo para levar o embaixador, e eles tinham uma casa, era um aparelho, uma casa que era onde ficava a gráfica da dissidência Guanabara. E então eles decidiram usar essa casa e não tinha como, e o Gabeira era o responsável por essa gráfica, e não tinha como tirar o Gabeira dessa casa, porque os vizinhos iam estranhar como é que o cara que morava lá de uma hora para outra some e aparece um monte de outros jovens e tal, entrando e saindo da casa. Então o Gabeira, por causa disso, passa a se envolver com o sequestro, mas não participou nem da ação, ficou na casa direto. Então, quando eles estavam redigindo a carta, né, que anunciava que eles haviam sequestrado o embaixador, essa carta foi redigida
pelo, na época, membro da dissidência Guanabara, Franklin Martins, que depois, né, trabalhou na Globo e chegou a ser ministro de Comunicações do Lula. A dissidência Guanabara, ou na hora de assinar a carta, resolveu dar uma sacaneada no governo militar, porque dias atrás, um período atrás, o governo militar havia anunciado na TV que tinha exterminado um grupo de guerrilheiros, um grupo revolucionário, que se chamava MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é em homenagem ao Che Guevara, né? E a dissidência Guanabara, na hora de assinar a carta, resolveu então assinar essa carta, esse documento, como MR8. A partir desse momento, a dissidência Guanabara passa a se chamar MR8. Um bom documentário, assim, fazendo um contraponto até o que é ex-companheiro, que é bem mais recente também, chama Hércules 56. É muito mais fiel, assim, enfim, por ser um documentário, ao que foi de verdade o sequestro do embaixador americano. Tem relatos de vários participantes do sequestro, tanto do MR8 quanto da LN, e também o relato dos presos políticos, dos 15 presos políticos, de alguns dos 15, né, que foram libertados em troca do embaixador americano. Ao povo brasileiro. Grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país onde o mantém preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. Ocupação de quartéis e delegacias, onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura. Invasões de presídios, quando se libertam revolucionários para devolvê-los à luta do povo. Explosões de prédios que simbolizam a opressão. E o justiçamento de carrascos e torturadores. Meu nome é José Ibrahim, sou brasileiro, operário, fui dirigente sindical, presidente do Sindicato Metalúrgico de Osasco até 68, quando a ditadura militar no Brasil interviu no sindicato que eu dirigia, por motivo de uma greve operária que nós fizemos devido à política salarial do governo. Fui preso no dia 2 de fevereiro de 1969 e fiquei preso até o dia 5 de setembro, quando fui libertado pela ação revolucionária de sequestro do embaixador americano no Brasil. Na verdade, o rapto do embaixador é apenas mais um ato da guerra revolucionária que avança a cada dia e que ainda este ano iniciará sua etapa de guerrilha rural. Com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura e a exploração se nos armarmos e nos organizarmos. Apareceremos onde o inimigo menos nos espera e desapareceremos em seguida, desgastando a ditadura, levando o terror e o medo para os exploradores, a esperança e a certeza de vitória para o meio dos explorados. A vida e a morte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender a duas exigências, o senhor Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são: a libertação de 15 prisioneiros políticos. São 15 revolucionários, entre milhares que sofrem torturas nas prisões-quartéis de todo o país, que são espancados, seviciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. B. A publicação e leitura desta mensagem na íntegra nos principais jornais, rádios e televisões de todo o país. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos 24 horas por seu transporte para um país seguro.
Se a resposta for negativa, ou se não houver resposta neste prazo, o Sr. Burke Elbrick será justiçado. Finalmente, queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos companheiros. Não vamos aceitar a continuação dessa prática odiosa. Estamos dando o último aviso. Quem prosseguir torturando, espancando e matando, põe as barbas de molho. Agora é olho por olho, dente por dente. Ação Libertadora Nacional, ALN, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Com o sucesso, então, do sequestro, né? Os presos foram levados de avião para o México, passaram a ficar exilados e de lá foram para outros países. Para as outras organizações da época também isso levou a que outros sequestros de embaixadores fossem realizados, da Suécia, do Japão, da Alemanha. E para o MR8 e para a LN também começou um período, para quem estava no Brasil, muito duro, né? Porque a ditadura começou a uma caça, uma repressão muito forte com quem havia participado do sequestro. Muitos companheiros foram presos, torturados, mortos. Alguns conseguiram fugir do Brasil. O MR8 continua então mais algum período fazendo a luta armada e em 72 ele reúne no Chile, chamado seu terceiro congresso, que foi para debater e discutir qual seria, como se daria a continuidade da luta do MR8. Esse congresso se dividiu em duas posições: a continuidade da luta armada e a outra é que o MR8 passasse a luta democrática, a luta de conscientização do povo, criasse um jornal, enfim. Basicamente, quem defendia a continuação da luta armada eram aqueles que estavam fora do país, que estavam exilados e que não estavam sentindo na pele, né, o nível de repressão, de perseguição, de tortura que a ditadura vinha praticando em cima do MR8. Então eles tomam a decisão de passar a luta democrática. O MR8 cria um jornal a partir dos dirigentes do MR8, né? Organiza um jornal chamado Jornal Hora do Povo, que existe até hoje, dirigido por membros do antigo MR8, e o MR8 continua a participar da vida política do país até 2009, resumindo todo esse período da história deles, onde eles fundam um partido que existe hoje no país chamado Partido Pátria Livre. Muito resumido, assim, essa é a história do MR8 aqui no país.